Minha filha linda, vai regalar. Você já saiu na fita. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos vocês, meus amigos, irmãos do Face. Estou aqui mais uma vez para levar para você uma porção da palavra de Deus, para vos fortalecer no conhecimento e na graça, para que você possa estar recebendo a instrução da palavra de Deus, que dá luz e entendimento, para que a gente venha a ser prudente, conhecendo a verdade e não sendo simples, levado pelo engano. Então, o importante é que a verdade ela possa estar no nosso conhecimento. Porque eu, conhecendo a verdade, não vou me deixar levar pela mentira. E vou caminhar dentro da direção certa pela qual eu serei bem-aventurado. Então vamos, nesse momento, receber uma porção da palavra de Deus. Eu quero ler 3 textos da palavra de Deus e em seguida eu quero convidar você para a gente analisar. A palavra tem que ser lida assim. Você lê e começa a examinar o que você leu. Tentar extrair do que está por trás daquilo que você leu. A essência, o princípio da instrução, que aquilo que você leu quer lhe instruir, quer lhe orientar, quer lhe passar. A informação verdadeira do texto. Você precisa extrair do texto. Então vamos agora ler para você 3 textos. E dentro desses 3 textos, eu quero convidar você para a gente refletir e receber do texto, da palavra de Deus, o que ela nos ensina, o que ela nos passa. Amém? Vamos lá. O primeiro é Hebreus 9:27, muito conhecido, muito citado por nós. Hebreus 9:27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos ler outro texto aqui em Lucas. Lucas capítulo 12, no versículo 20, diz assim o texto: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Aqui é uma pergunta. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Vamos ler outro texto ainda, lá em Marcos capítulo 8, versículo 38. Versículo 37, aliás. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 37. Diz assim: O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O versículo 36 diz assim: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Do que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós lemos 3 textos, pelo qual vai trazer para nós um ensino muito importante. Ensino esse que é a essência, o principal motivo pelo qual precisamos crer em Jesus. Esses 3 textos que nós lemos, Marcos 8:36, Lucas 12:20, Hebreus 9:27. Esses 3 textos vai nos trazer uma orientação muito importante, que é a principal importância que o homem tem que buscar Jesus. Por essa importância. Hebreus 9:27 diz: E ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue ao juízo.
Lucas 12, 20 diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Marcos 8, 36. Diz assim o texto: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então observe que dentro desses 3 textos que nós lemos, esse texto está nos advertindo da maior necessidade que nós temos de crer no Evangelho. Salvação da nossa alma. Não tem outro propósito para você crer no Evangelho. O Evangelho ele foi trazido ao homem, que é as boas novas, a mensagem de salvação, com essa finalidade: trazer esperança ao homem de salvação. Então, o objetivo de todos crer no Evangelho é para que isso possam alcançar. O Evangelho, a importância do homem crer e viver na direção dele, é para alcançar a salvação da sua alma. Outro texto ainda muito importante que colabora com isso que nós estamos falando aqui, 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Outro texto ainda que colabora com isso que nós estamos aqui falando pela palavra de Deus, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, independente se é grego ou judeu. Então olha a importância de você crer no Evangelho. Olha o motivo principal. Olha a tua maior necessidade. Olha por que tu tem que crer no Evangelho. Tu tem que crer em Jesus com esse entendimento. Dentro dessa realidade. Salvação da tua alma, meu irmão. O Evangelho não veio para proporcionar a ninguém vida boa na terra, não. O Evangelho não foi colocado para nós essa mensagem, essa oportunidade, essa esperança, essa boa nova. Não foi colocado para dar ao homem satisfação dos seus desejos na terra, não. O Evangelho ele foi trazido para o homem com uma finalidade, que é a boa nova de salvação. As boas novas, a esperança que veio ao homem, para o homem encontrar salvação na sua alma. O ser humano ele precisa ser advertido dessa realidade que ele está dentro de uma situação já determinada, já está decretada, já está determinada. O homem não vai ser condenado, o homem já está condenado. A alma do homem já está julgada. O ser humano já está sentenciado. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado. Essa ordenação é do próprio Deus que assim determinou. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em outras tradições diz, depois da morte segue ao juízo. E esse juízo que o homem está ordenado a morrer e seguir é para a condenação. Depois da morte o homem segue para o juízo, para a condenação, como disse Paulo, Romanos 5,18. Então, é muito importante a gente ser instruído, orientado nessa verdade, que é a importância que o homem precisa conhecer para crer em Jesus. A importância, a necessidade, a maior busca do homem por Jesus é para salvar a sua alma. Há uma necessidade muito grande do homem buscar em Cristo o resgate da sua alma, a salvação, o livramento.
pois ele está condenado. Jesus, ele disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 17, porque eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. No versículo 18 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Permanece condenado. Paulo diz, lá na sua primeira carta a Timóteo 1,16, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, não é? Ele diz, palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo diz, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, dá uma olhadinha aí, vai conferindo aí os textos que eu estou citando, para você ver que eu estou te levando um conceito de doutrina, estou te levando uma instrução, estou te levando uma orientação nos princípios do que a Bíblia nos ensina. A maior necessidade nossa de Jesus é para salvar a nossa alma. O sacrifício vicário de Cristo, substituto pela nossa vida, foi para isso. Não foi para você ser vencedor, vitorioso aqui neste mundo, ter vitória, bênção, prosperidade. Não foi para isso, meu irmão. A importância do sacrifício de Cristo por nós não foi para você estar tendo vitória, prosperidade, buscar o culto da vitória, o culto da marcha, o culto da unção, o culto da prosperidade, o culto da bênção. Não foi para você receber bênção na terra. A riqueza que Jesus veio nos trazer não foi material. As bênçãos que já tomamos posse dela, não é material. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz isso. No capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. A vida aqui, ela tem suas aflições, suas faltas, seus momentos de abundância e de escassez, seus momentos de sorriso e de tristeza. A vida aqui segue esse curso natural. Mas Jesus, ele não morreu para isso. Jesus não morreu para trazer nenhuma prosperidade material para ninguém. Esse evangelho que as pessoas vivem, vivendo seus sacrifícios, seus rituais, vivendo suas devoções, vivendo suas vidas formais dentro da religião, para alcançar isso, aquilo outro, para buscar ser mais do que o outro, para ter seus desejos, suas satisfações realizadas. Esse não é o Evangelho de Cristo. Homens que pregam isso são inimigos da cruz de Cristo, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, que pregam esta mensagem. Escuta o que Pedro diz, Filipenses 3, 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Paulo está dizendo, eu tenho anunciado a vocês sobre estes. E agora também digo, vou repetir novamente o que eu tenho dito a vocês. Paulo diz, chorando, eu falo isso chorando com tristeza, que esses são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, os desejos interiores das coisas deste mundo, e cuja glória é para a confusão deles, desses que vivem esse evangelho terreno, porque só pensam nas coisas
da terra, nas coisas terrenas. Jesus não veio para isso. O Evangelho de Cristo não é promessa de enriquecer ninguém. O Evangelho de Cristo não é promessa de dar bênção, prosperidade, vitória terrena a ninguém. Tal mensagem que pregam esses homens é contrário ao Evangelho de Cristo. Esses homens são inimigos da verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. A mensagem do Evangelho de Cristo é convidar o pecador a se arrepender, se converter, olhar para a sua miséria espiritual, receber o perdão de Deus, receber a graça para a salvação da sua alma. Mas essa mensagem terrena que esses homens pregam, que são inimigos da cruz de Cristo, fazendo as pessoas lotarem igrejas, se aglomerar para buscar bênção, prosperidade, vitória, 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 e seus desejos neste mundo, nesse evangelho anátema, que leva as pessoas a receber bênção de Deus através de pacto, de voto, de campanha, vivendo esses cultos de vitória, culto de bênção, culto de prosperidade, culto não sei de quê. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, e essa mensagem leva as pessoas a desprezar a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Por isso que são inimigos da cruz de Cristo, porque desvia o povo verdadeiramente do entendimento, do objetivo pelo qual Jesus morreu por essa humanidade. As pessoas professam sua fé em Jesus, buscando Jesus, mas não com esse entendimento, não sendo esclarecido da sua maior necessidade, porque estão sendo orientados a buscar Jesus para resolver os seus problemas seculares, da necessidade material e não da necessidade espiritual diante com Deus para a eternidade. Por isso que esses pregadores, esse evangelho que o povo vive dentro dessas igrejas, são homens que pregam e são inimigos da cruz de Cristo, pregando esse evangelho anátema. Porque Cristo morreu e veio para sacrificar-se, e esse sacrifício foi a sua própria vida, a obra que Cristo ofereceu a Deus pelo resgate, pela justificação, para oferecer perdão ao homem pecador, entregando a sua vida, sofrendo o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque em Cristo somos remidos, somos justificados, somos livres do juízo e da ira de Deus, para não ir ao juízo divino que está preparado para todos que estão nesta vida, que não buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas é buscar o Senhor, não é para ser próspero, para ter vitória, bênção e os seus desejos, satisfação realizada por Deus nesta vida. É buscar o Senhor para reconciliar-se com Ele. É buscar o Senhor para sair da miséria espiritual. É buscar o Senhor para ser livre da condenação. É buscar o Senhor entendendo que só Ele é quem pode nos salvar, salvar a minha alma. O Evangelho de Cristo mostra isso ao homem. Esse evangelho maldito que é pregado aí hoje, que é vivido por muitos dentro das igrejas, essa prática, dizem que é evangelho, esses movimentos, esses ventos de doutrina, essas heresias de perdição, essas doutrinas de demônio que o povo está recebendo, as instruções dentro dessas igrejas, isso é maldito, é anátema. Você está sendo privado da verdade, desviado da verdade, não está sendo informado da sua maior necessidade. Você está vivendo uma fábula, uma fantasia, uma ilusão, no qual, no final, você vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno, e grande será a decepção e ruína, porque você não deu ouvido à verdade para se salvar, preferiu acreditar naquilo que o seu coração desejava, e não naquilo que o Espírito de Deus falava com a palavra. Pelo fato de reprovar e não ser satisfatório a você, você não recebia, você não dava ouvido, porque você se posicionou a receber só aquilo que lhe agrada. Esse é o mal da perdição de muitos, que não param para ouvir. Por isso que a Bíblia diz que Deus recebe por filho a quem recebe a sua correção. Quem não recebe é bastardo, não faz parte do membro de filhos de Deus. Só quem recebe a correção para ser reto, para ser corrigido, para ser alinhado novamente à vontade de Deus. Então o Evangelho de Cristo, irmãos, não proporciona esse vento de doutrina que o povo está vivendo aí, esse vento de poder, de milagre, de vitória que é propagado nas igrejas. O Evangelho de Cristo não chama ninguém a buscar isso. O Evangelho de Cristo não orienta ninguém
Vinha Jesus para receber isso. Essa pregação que hoje lota as igrejas, com essa propaganda de milagre, de poder, de cura, de bênção, de vitória, e o povo enchendo esses locais, se aglomerando, tudo cego, perdido, em maldição, porque não está sendo instruído com a verdade, não estão sendo advertidos da sua maior miséria e da sua maior necessidade, pelo qual precisam buscar o Senhor, enquanto ainda há tempo, enquanto a porta ainda está aberta. A importância de crer em Jesus, a importância da mensagem do Evangelho, é para despertar o pecador da sua miséria e maldição, para o pecador entenda a sua situação, que ele está condenado, e busque o Senhor Jesus para salvar a sua alma, para que ele esteja seguro, guardado no Senhor, para que não sofra a ira de Deus, para que não vá a juízo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus, por ele nós somos livres da ira futura que está por vir. Os apóstolos sempre estavam mostrando a importância dos irmãos continuar firmes no Senhor, das pessoas crerem em Jesus, das pessoas se colocar na posição e perseverar nela, da vontade de Deus, seguindo a Jesus com fidelidade, guardando a sua palavra, por um só motivo: salvar a nossa alma, permanecer com essa salvação, estar dentro da segurança de Deus em Cristo. Por isso que Paulo diz a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, na sua primeira carta a Timóteo: cuida de ti e da doutrina, Timóteo, porque fazendo isso te salvarás. A importância de você estar sendo prudente em guardar o ensino de Cristo, a direção de Cristo, é para você continuar nessa salvação, porque somente assim você pode estar com essa salvação e andando nela, porque senão desviará dela e partirá para o caminho da perdição. Temos que ser prudentes, fazer o combate da fé nesse sentido, de não deixar nossa mente ser influenciada por conceitos malditos, por doutrina de demônios, por um evangelho anátema, nem por ventos de doutrina, nem heresia de perdição que os homens infiltram dentro das congregações das igrejas. Nós temos que ser prudentes a estar guardando a doutrina de Cristo, a estar perseverando em estar olhando e policiando a nossa vida para ver se nós estamos ainda firme no Senhor, ou se já não caímos e fomos reprovados por Deus, porque de pé, na presença de Deus, aprovado por Deus, só aquele que está perseverando na doutrina de Cristo. Aqueles que estão desviados, vivendo um evangelho anátema, vivendo outros conceitos, já se perderam há muito tempo e não sabem. Só tem nome de que vivem, mas estão mortos. E Deus está dando oportunidade a tais, dizendo: arrepende-te, enquanto ainda há tempo, antes que não se perca para a eternidade. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse? A palavra, a prudência, a busca, o desejo, a sede da palavra do Senhor. Comunhão com Deus não é estar dentro de formalidade religiosa. Comunhão com Deus, viver com Deus, não é estar praticando ritual de culto, nem formalidade de religião. Comunhão com Deus é estar andando na palavra, guardando a palavra, sendo prudente, perseverar, estar na direção da palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta aberta é o acesso a Deus que nós estamos, enquanto estamos nessa palavra. Crer em Jesus não é o fato de se expressar da boca para fora, estar vivendo dentro de uma religião, dentro de uma igreja evangélica, praticando os cultos, praticando a formalidade. Isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus é professar com a boca, crer no coração e viver no coração a palavra de Cristo e não ritual de igreja. Isso é crer em Jesus. Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando.
Dizer que Jesus é Senhor, todo mundo diz, mas andar na palavra dele, se manter fiel à palavra dele e perseverar na palavra dele, aí é o que é difícil. Jesus disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é prudente, está com a sua vida firmada em mim. Mas os que não estão na palavra de Cristo, os que não estão na doutrina de Cristo, estão aí. Deus é fiel, estou servindo a Deus, glorificando a Deus, mas não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque o seu alicerce é areia. Vai desmoronar, esta vida de fé em Deus não vai prevalecer. Porque a vida de fé em Deus só prevalece quem está vivendo fé em Deus verdadeiramente na palavra de Cristo, guardando a doutrina de Cristo, porque o princípio de uma vida de fé com Deus é vivendo na palavra, guardando, praticando, conhecendo, e nesta palavra eu me manter na minha direção de vida, de pensamentos, de entendimento, de prática, de tudo, pela palavra de Cristo. Quem não estiver dentro da doutrina de Cristo vai se decepcionar. Hoje há uma multidão, sou de Deus, é o poder de Deus, estou servindo a Deus, vou caminhar com Deus, estou guardado em Deus, só que Deus conhece os que são seus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Somente aqueles que estão firmados na palavra, na doutrina de Cristo. Nem todos que estão dentro dessas igrejas aí lotando, dizendo Jesus é o Senhor, o poder de Deus, é Deus falando, é Deus manifestando, estou louvando a Deus, estou glorificando a Deus. Nem todos entrarão no reino de Deus, porque não estão na doutrina de Cristo. Isso é notório, quem conhece vê. Não é julgar, é afirmar o que é fato. Então a importância do Evangelho de Cristo é para que você alcance salvação da sua alma. A mensagem do Evangelho é: Jesus morreu por nossos pecados. A mensagem do Evangelho é: Jesus, o único meio de salvação. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se, se convertam a Cristo, porque o juízo de Deus é vindo. A mensagem do Evangelho é: Jesus, só por ele somos justificados. A mensagem do Evangelho é: quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Creiam em Jesus enquanto é tempo, porque a ira de Deus está por vir. E corre o risco de você morrer agora e seguir ao juízo. Ah, mas Jesus vem daqui a 10 anos. E se você morrer agora? Sem ele, sua alma já segue ao juízo. Hebreus 9:27. Aonde nós iniciamos aqui. Olha, escuta, você está recebendo uma instrução da palavra de Deus. Escute o que diz Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é para a condenação, meu amigo. Como está escrito aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Olhe, o juízo é para a condenação. O homem pelo pecado, ele vai a juízo, para a condenação. Paulo está dizendo aqui, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ser instruído pela palavra de Deus. E não dentro desses oba-oba, dessas fábulas e fantasia que esses homens estão pregando dentro dessas igrejas que oferecem a você a ir para culto, não para buscar o conhecimento de Deus, mas a ir para culto para receber vitória, bênção e prosperidade. Saia desse meio, meu irmão. Se você quer verdadeiramente chegar a Deus para ter salvação, saia desse meio. Abra sua mente para ouvir homens que preguem instruções que vai alimentar o teu entendimento, o teu conhecimento de Deus. Saia desse meio. Se você quer verdadeiramente alcançar o descanso eterno na sua alma, a vida eterna com Deus, você precisa ser prudente e passar a analisar a palavra. E observe tudo que falam a você, se é o que Cristo ensinou. E se você não conhece a verdade, peça a Deus na sua petição interior, na sua oração interior, que abra o seu entendimento para conhecer a verdade e não ser levado pela mentira nem pelo engano. O que eu estou aqui trazendo para você é muito sério, é uma instrução muito importante, mas muito desprezada pela multidão. Isaiane Freire. Minha irmã Isaiane Freire está pedindo oração. Amém, minha irmã? Vou estar orando por você. Daqui a pouquinho eu vou encerrar essa ministração e vou estar fazendo uma oração por você. E você pode orar porque Deus, Ele ouve, Ele contempla você, tá bom?
Agora, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. E dentro desse princípio bíblico, vou estar orando por você. Não que Deus ouve a mim e não ouve a você. Deus está pronto para nos escutar, pronto para nos socorrer, pronto para mandar o socorro para a nossa situação em que pedimos a Ele. O que é preciso é somente eu estar na vontade de Deus, para que Deus opere no meu viver a graça dele, que é Jesus. Amém? Isaiane Freire, minha irmã, vou estar orando por você daqui a pouquinho. Então, meus irmãos, observe o que diz a palavra de Deus. Como ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso seguir ao juízo. E o juízo é para a condenação. Isso aqui fala muito para a gente compreender o perigo que nós estamos correndo. Sem Jesus, todos correm grande e terrível perigo. Muitos têm medo da morte do corpo. Muitos têm medo de morrer de doença, de Covid, de morrer de um tiro, de um acidente. A morte do corpo não é o pior problema do homem. A morte do corpo não é a tragédia terrível. A morte do corpo não é o pior medo que o homem deve ter. Jesus disse, não temam os que matam o corpo. Antes, vocês devem temer aquele que lança no inferno, que leva a juízo a alma e o corpo. Jesus disse isso, Mateus capítulo 10, versículo 28. Dá uma lidinha lá para você ver. As pessoas têm medo de morrer. Eita, estou doente e vou morrer. Eita, vai acontecer isso. Tenha medo de morrer sem Cristo. A pior situação que está na vida do homem é a morte eterna. É a condenação da sua alma. Morte fala de separação. A morte do corpo é apenas a alma que sai do corpo e parte para a eternidade. A morte eterna, que é a condenação, é essa alma que saiu do corpo ir para uma eternidade afastada de Deus, sofrendo a ira e o juízo de Deus como consequência do seu pecado. Deu para entender? Então tenha medo de que sua alma, ao partir deste corpo, não vá para o inferno. Não siga ao juízo. Não sofra a condenação. E para isso, só há uma saída para você. Enquanto está vivo, busque o Senhor enquanto se pode achar. Entre pela porta enquanto ainda está aberta. Escapa por tua vida, porque o Senhor está chamando, dizendo, vinde a mim. Mas esse chamado um dia vai findar. Aproveite para receber a graça de Deus enquanto você tem tempo, porque depois é só juízo para quem não recebeu a graça. E o tempo da graça é agora, para você se arrepender e se converter. E em Jesus receber o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. Tenha temor dessa situação, que Deus nos adverte. Que nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Deus não está preocupado em chamar você para dar vitória, bênção, prosperidade nesta vida aqui. Deus não te chama para poder você ser rico neste mundo, ter muitos bens, muitas prosperidades, muitas propriedades. Não, não é isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante que Deus quer de você, que Deus chama você, é para você receber o perdão dele, que ele quer te oferecer através de Jesus. Fora de Jesus, não há salvação para ninguém. Deus não está chamando você para fazer parte de um grupo de religioso e viver dentro de uma igreja e viver a formalidade dentro de uma vida, dentro da formalidade religiosa. Deus, ele quer te dar uma nova vida, um novo conhecer, um novo viver, uma nova esperança. Ele quer transformar o teu interior, mudar a tua situação, a tua sentença e te absolver da tua culpa, do teu pecado. Porque diante de Deus todos somos culpados do nosso pecado. Mas através de Jesus, há justificação. Não é eu que sou justo, Jesus, o justo, que justifica o injusto. É nele. Então busque o Senhor enquanto você pode achar. A sua alma corre perigo. Você, meu irmão, que está dentro dessa vida religiosa, brigando por apresentar-se, por ensinar, querendo aparecer, querendo viver a religiosidade, te preocupa com a tua alma, te converte, larga essa vaidade, sai dessa vida vã, dessa busca vã, desta discussão vã, deste propósito vã.
irmã, vai buscar ser cuidadoso de ti, zeloso da doutrina de Cristo, para escapar do juízo de Deus. Cuida de ti da doutrina, porque assim é que tu pode salvar a tua alma. Não te preocupe em querer mostrar para ninguém que tu é santo, homem de Deus, que tu tem isso, tem aquilo. Não, hoje as pessoas estão mais preocupadas em mostrar uma vida religiosa dentro das igrejas. Esteja preocupado em que Deus te contemple na graça dele. E para Deus te contemplar na graça dele, só através de Jesus. Quando você se converter verdadeiramente do coração e não vivendo essa formalidade religiosa, uma vida hipócrita de fariseu, como sepulcro caiado. Por fora é um homem de Deus, tá bonito. É poder, é milagre, é cura, é sermão bonito de santidade. Mas por dentro está podre, porque o pecado ainda reina no teu coração. Te converte, produza fruto digno de arrependimento. Como pensa vós que vai escapar da ira futura que está por vir? Como você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Como você pensa que vai ser livre da condenação? Porque está dentro de uma igreja com título de pastor, vivendo a religiosidade, fazendo os outros olhar para você, fazendo os outros ver você como um homem de Deus. Quem tem que ver você como homem de Deus é o próprio Deus, que tem que ver em você a graça dele habitando. E esta graça dele só habita em você quando você se converter verdadeiramente do coração, porque Deus conhece os que são seus e os que são de Deus ele sela. E este selo é a garantia de que eu sou de Deus e vou ser tomado como possessão dele naquele dia que Jesus voltar. Não é dentro de nenhuma religião. Aprenda isso, se converta, saia dessa vaidade, sai desse meio, sai dessa direção, prioriza aquilo que é mais importante na tua vida, a salvação da tua alma. E isso você só pode priorizar quando você for prudente e se converter a Cristo e passar a andar na doutrina dele. Fiel a Jesus é quem está na doutrina dele. E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A importância do evangelho é salvação da nossa alma. Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Jesus está aqui trazendo um ensino para os discípulos que vieram até ele preocupados com prosperidade, com isso, com aquilo outro, com coisa desse mundo. Aí Jesus agora dá uma lição, através de uma parábola, aquela forma, a parábola que Jesus pregava era uma forma pedagógica para ele ensinar lições espirituais às pessoas. E Jesus usa essa forma pedagógica de parábola, e ele dá a parábola do homem rico, que dizia, eu tenho muito para viver muitos anos, alma, relaxa, folga, come, goza, curte a vida, porque eu tenho muito em celeiro. Eu não preciso me preocupar com nada, porque eu tenho tudo para manter a necessidade do corpo. Só que aquele homem estava com a sua alma morta, julgada, condenada, e ele não estava se preocupando com a vida dele diante de Deus. Ele não estava se preocupando com a eternidade. Ele estava com a sua vida preocupada e priorizando aqui neste mundo. É quando vem uma palavra para ele. Dentro dessa parábola, Jesus diz assim, e veio uma voz para esse homem dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado e para quem será? Tu tens tanto dinheiro, tanta riqueza, tanta prosperidade. Hoje, chegando a hora da tua morte, isso não vai valer de nada para a eternidade. O que tu tens preparado para gozar a eternidade, para desfrutar da paz de Deus no outro lado? Tua riqueza não te garante. Teu dinheiro não te garante, tua vida religiosa não te garante, tua vida de igreja, tua vida de devoção, tua vida de formalidade religiosa não te garante o descanso da tua alma. Só Jesus é converter-se a Ele e se manter fiel, perseverando até o fim na doutrina de Cristo, para então assim a minha alma estar garantida para o descanso eterno. Quando eu deste mundo sair, a importância de Jesus Cristo é salvação na alma. Não é vida de regalo, de prazer, de vitória, de prosperidade, de bênção nessa terra. E aí Jesus ensina isso aos discípulos, através dessa parábola, mostrando que os discípulos, que o homem que veio a ele, pedindo para ele resolver problema de herança, Jesus disse, se preocupe com a sua alma.
o mais importante que você tem que priorizar é a necessidade que você tem na sua alma, porque sua alma está em juízo, condenada, sentenciada, julgada, indo a juízo. E se você morrer agora, ela parte para a condenação. Se preocupe com isso enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E Ele está bem perto de você. Ele está agora dizendo a você: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Creia em Jesus. Se converta a Cristo. Não para ser um adepto de religião, de igreja, fanático, defensor e discípulo de igreja de homens. Se converta a Jesus para ser um cristão, seguidor de Cristo, guardando, vivendo e praticando a palavra de Cristo com a devoção a Deus através de Cristo. É isso que Deus quer de nós. Jesus, Ele nos deu o exemplo. Ele nos deu a lição. Ele nos deu o ensino. Ele nos deu a orientação. Nós devemos aprender de Cristo e não dos homens dentro de seus ministérios. Nós devemos aprender de Cristo. Então, a importância do Evangelho é salvação na alma. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem depois da morte, segue ao juízo. Olha, para você não seguir ao juízo, você tem que estar convertido a Cristo. Porque você pode nesta noite, eu estou fazendo essa live agora. Hoje é domingo, 27 de março. Estamos num período de 10 horas e 55 minutos. 5 para as 11 da noite deste domingo. Eu posso não ver amanhã da segunda-feira. Eu posso não contemplar mais o nascer do sol. Eu posso hoje ir dormir e não acordar mais amanhã. E se isso acontecer, a nossa vida aqui é como um vapor, disse Tiago, na sua carta, capítulo 4. Versículo 14 e 16. É como um vapor, está aqui, mas depois some. E se acontecer, se eu amanhã não acordar, se eu não ter mais a segunda-feira para viver, se eu não contemplar mais o raiar do sol, minha alma partir neste dia, nesta noite, o que vai acontecer comigo? Eu tenho a convicção. E não é convicção minha, do meu intelecto, não é dada de igreja, de religião. A convicção é minha certeza da salvação que o Espírito de Deus, Ele nos dá. Em quem se converteu a Cristo, o Espírito Santo nos dá essa alegria, essa certeza, essa segurança, porque Ele é o selo de Deus que garante que a minha alma está guardada para Deus. Se eu morrer, se eu sair desse corpo, se eu partir deste mundo e amanhã não estiver mais aqui, eu sei de uma coisa, estarei descansando no Senhor, na glória, aguardando o dia da ressurreição, como disse Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Mais que feliz são aqueles que morrem no Senhor, porque esses descansarão, estão em descanso lá, os seus espíritos, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que se dará a ressurreição dos salvos, para que os espíritos dos que morreram possam habitar nos seus corpos glorificados. Essa é a ressurreição dos salvos, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porque os ímpios só vão ressuscitar no dia do juízo eterno. Seus espíritos estão lá em tormento, já recebendo a ira de Deus, nesse lugar que chama-se receptáculo dos espíritos desencarnados, cadeia da escuridão, como disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Todos os espíritos daqueles que morrem sem Jesus, suas almas já estão em juízo, sofrendo a ira de Deus nesse lugar terrível, medonho, ignífero, chamado inferno, que é o lugar intermediário entre a ressurreição do corpo e a morte daqueles que saíram deste mundo. Estão lá, eles só vão ressuscitar para receber não um corpo glorificado, para receber no seu corpo novamente e estar indo a juízo para a condenação diante de Deus. A ressurreição dos ímpios será para juízo e condenação. A ressurreição dos salvos se dará no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por isso que diz a palavra de Deus que bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição, porque esses não sofrerão o dano da segunda morte, que é o juízo eterno para aqueles que não creram em Jesus. Isso é terrível, não é, meu irmão?
Isso aqui não é conversa de religião para botar medo em ninguém, não. Isso aqui é a revelação de Deus para nos advertir, para que sejamos precavidos, prudentes e buscamos o Senhor para a salvação da nossa alma enquanto ainda temos tempo. Se converta a Cristo. Você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, se renda aos pés de Jesus, creia em Jesus, se convertam a Jesus e encontrará descanso para as vossas almas. Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo a sua alma? Toda a fama, toda a riqueza, todo o prazer, toda a satisfação, toda a prosperidade, toda a vitória, toda a conquista, toda a popularidade que os homens têm neste mundo, isso não vai servir de nada. Eles continuam vazios com tudo isso e vão partir para uma vida sem Deus, sem paz e sem salvação, se não buscarem o Senhor Jesus para receber a maior riqueza que o homem precisa receber, que Deus oferece gratuitamente. É a salvação. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Essa fé que vai colocar em você o desejo de buscar salvação na alma, ela só vai ser gerada no seu coração quando você ouvir pela palavra. E nesse momento você está ouvindo pela palavra. E esta fé vai ser gerada no teu coração, porque vai levar você a alcançar a graça de Deus. Por onde você é salvo? Por meio da fé, recebendo a graça de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé em Jesus. Essa fé é em Jesus. É uma fé consciente, racional, no sacrifício de Cristo, entendendo por que foi feito, por que fez, por que ele se ofereceu, por que ele veio. Você tem que entender isso, conhecer isso. Mas como vai crer você nisso, se você não está sendo ouvinte, ensinado, instruído com isso? Quem está pregando a você, está pregando fantasia, fábula, está pregando oba-oba. Não estão te pregando a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Logo, sua mente vai ser privada da verdade, porque você está sendo ensinado no evangelho anátema, no evangelho que não é o de Cristo. O evangelho de Cristo adverte o homem para ele buscar salvação na alma, não para ele buscar bênção e vitória dentro da igreja. Deu para entender? A mensagem do evangelho de Cristo chama e adverte o pecador para se converter e se arrepender e receber salvação da sua alma em Jesus. A mensagem do evangelho de Cristo não chama pecador para ir para a igreja buscar bênção, vitória, prosperidade, receber isso e aquilo outro. Essa mensagem é anátema, é mentirosa, de homens fraudulentos que fazem negócio de vós, que usa da sua simplicidade, da sua fé para poder tirar proveito de vocês. Acordem, despertem, e Cristo te esclarecerá. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nesta noite, que você recebeu de domingo, nesse momento, essa live, que eu estou aqui fazendo na minha página, no Face, Evangelista Wellington Ramos, tem muita gente colocando mensagem para mim de solicitação de amizade. Sabe por que eu não estou respondendo? Tem bem umas 100 ou 200 mensagens de solicitação de amizade. Eu não estou recebendo, pessoal, porque eu confirmo, mas não está mais entrando, porque o meu número esgotou. É assim que diz lá a mensagem. Não está mais sendo recebido, porque o meu número de amigos que eu precisava aceitar já esgotou. Não tem mais. Eu quero aceitar as pessoas. Esse é um prazer. Eu não excluo ninguém. Você pode não concordar comigo, criticar, falar mal de mim. Jamais eu vou te excluir do meu Face. Jamais. Deixa lá. Sabe por quê? Porque eu quero que você ouça a palavra. Não importa se você... Não é a minha pessoa que eu estou buscando mostrar a você, não. É a palavra. E essa palavra está ao teu alcance. Palavra de Deus, não é a minha. Meu objetivo é levar para as pessoas a palavra. Eu não estou aqui para ganhar popularidade, ganhar like, ganhar visualidade. Eu estou aqui no objetivo de deixar o trabalho aí. Que tenha uma visualização, que tenha 2 pessoas assistindo. Mas o trabalho está aí ao alcance de todos.
É isso que eu quero, deixar a palavra, deixar a ministração, porque vai ter momentos que alguém vai receber, alguém vai ouvir, alguém vai ser edificado, e o Espírito de Deus nessa hora vai estar trabalhando. Porque, gente, olha, escuta uma coisa. Não é só a palavra, não. Tem que ter o Espírito de Deus. Você ouve a palavra, e o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus convence, não converte. Tem muita gente que precisa conhecer isso aí. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabendo que ele é um pecador, que precisa da justiça de Deus, para que ele não entre em juízo. Quem faz isso, a gente entender, é o Espírito Santo. Através da palavra, do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus trabalha no coração das pessoas. Agora, tem pessoas que recebem e depois desprezam, não dá atenção. Tem pessoas que recebem e até seguem, mas depois elas desistem, porque não estão dispostas a continuar se negando. Deu para entender? Tem pessoas que recebem e guardam, e persevera, e vai até o fim, porque ela fez a escolha. Eu quero continuar. E quando ela toma essa decisão, o Espírito de Deus vai fortalecendo ela, cada dia mais, e ela vai sendo orientada, instruída, influenciada a se alimentar com a palavra, e ela vai se fortalecendo, se edificando, se firmando, e pode vir vento, pode vir doutrina, pode vir falso profeta, pode vir doutrina de heresia, pode vir um evangelho anátema, pode vir o que vier, esta pessoa não vai ser levada, sabe por quê? Porque ela está firmada na palavra, na doutrina, alimentada, fortalecida, com a sua mente esclarecida, na verdade de Cristo, pela qual ela foi liberta. É por isso que você precisa se alimentar com a verdade, com a doutrina, com a palavra de Deus. Se fortalecer no Senhor. Possa ser que você esteja caído e você não sabe. Possa ser que você esteja morto. Quando eu falo morto, estou falando da morte espiritual. Afastado de Deus. Morte quer dizer afastamento. Possa ser que você esteja morto, afastado de Deus, sem comunhão com Deus e pensando que está com comunhão com Deus, servindo a Deus dentro da igreja. Esse não é o local, o alicerce, o meio, a certeza, para você ter de que está em Deus. Então, meu propósito é levar a palavra para que as pessoas sejam instruídas, ensinadas e orientadas. Desperte, dê ouvido à palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração. Quando ouvires a voz de Deus indo ao teu coração, a voz de Deus não é a minha palavra, não é o que eu quero, não é o que eu entendo, não é o que eu acho. A voz de Deus é a palavra, é a doutrina, é a instrução. Que o Espírito Santo de Deus está aí agora em você, trabalhando no seu entendimento para você receber e compreender. Você rejeita ou não. Como eu estava dizendo, o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, ele convence, mas não converte. A convenção, quem tem que se converter é o próprio homem que ouve. Porque senão, Deus não diria: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quem tem que se arrepender é o pecador. Deus trabalha o arrependimento no coração do pecador, levando a palavra, esclarecimento, para que ele entenda. Ele vai ser corrigido, ele vai ser constrangido, ele vai ser entristecido, porque a palavra vai reprovar o entendimento, a forma, o pensamento dele. Ele não vai gostar, mas se ele receber, ele vai ter o arrependimento de Deus, e aí vai se converter, e aí vai receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a salvação, a justificação, porque ele creu em Jesus, quando ele ouviu a mensagem do Evangelho. Mas tem gente que ouve, diz o texto, Jesus disse na parábola do semeador, que o diabo ele arranca a palavra do coração das pessoas, para que as pessoas não creiam na palavra, porque o único meio de você ser salvo é crendo na palavra e seguir a direção dela, que leva você à salvação, mostrando o alvo que é Jesus. Aí o diabo trabalha para tirar isso do coração das pessoas. Jesus disse isso, está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Não deixe o diabo tirar essa mensagem do seu coração. Você estava precisando ouvir isso. Você estava precisando ser advertido com isso. Porque isso é a coisa mais importante que a humanidade precisa receber e ouvir.
é a palavra de Deus, é a doutrina de Cristo, é a instrução da verdade que liberta, o Evangelho de Jesus. Amém? Se você quer receber mais alimento espiritual para a tua alma, que vai te dar entendimento, visita aí o meu canal no YouTube. Tenho vários vídeos de instruções. São mais de 500 vídeos com vários temas, qualquer assunto. Visita aí minha página aqui no Face. Tem muitos vídeos também aqui na minha galeria. Estou também com vídeos de instrução na plataforma do Kawai. Estou também no Messenger, no Telegram, Instagram. E se você quer receber mensagens diárias da palavra de Deus, se quiser, manda o teu zap para mim, porque eu vou estar todo dia, toda hora, o dia todo, mandando mensagens de edificação, de instrução, de correção, de exortação, de demonstração para você, tá bom? As pessoas que têm o meu contato do zap, meus amigos do zap, eu acho que muitos já estão até enjoados, porque é mensagem direta, diária, todo dia, o dia todo. Estou sempre trabalhando a informação da palavra de Deus, levando para as pessoas. Então, se você quiser, meu zap é 984791911. Manda para mim que eu vou colocar você no meu zap e vou estar mandando mensagem para você. Amém? Então, esse é o trabalho. Meu objetivo é esse. Esse é o meu objetivo. Levar a informação da palavra de Deus para abençoar com o entendimento, o conhecimento a todos que precisam ser esclarecidos. Amém? Deixa eu fazer aqui a oração para minha irmã Isaiane Freire, não é? Me pediu oração. Quero aproveitar também e mandar a paz do Senhor para a irmã Ana Paula, a irmã da irmã Angélica aí também, assistindo. Paz do Senhor, Ana Paula, é uma bênção, isso? Tu é uma bênção, recebe essa mensagem aí. Irmã Isaiane Freire, estarei orando por você agora, a causa Deus sabe, e é Deus quem tem o poder para resolver todos os problemas. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, no nome de teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, quero te agradecer por esta oportunidade que tu me deste de levar esta palavra e também de me alimentar com ela. Que essas pessoas que ouviram nesta noite recebam, sejam instruídos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento dessas pessoas para que entendam, compreendam a importância da mensagem do Evangelho. A maior necessidade que elas têm, pela qual precisam de teu Filho Jesus Cristo. Pai, neste momento também, eu te peço pela irmã que está assistindo, Isaiane, abençoa ela, ajuda ela diante da necessidade que ela se encontra, seja espiritual ou física. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre a vida de Isaiane. Ajude-a e proteja, e que ela ainda possa, Senhor, estar sendo cada dia mais instruída pela tua palavra e opera o teu querer na vida dela e que ela receba em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos? Então fique na paz, irmã Isaiane Freire. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui na live ao vivo. Não é? Você esteve aí, está até agora aí comigo. Que Deus te abençoe. Se você puder, se assim desejar, ou vocês também que vão assistir depois de gravado, passa esse vídeo aí, compartilha com outras pessoas, que eu creio que outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, e assim seja feita a vontade de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo trabalho de instrução aqui na minha página no Face. Fiquem na paz.